mensagem que você vai ouvir faz parte da série Treinamento Espiritual Avançado. Não é um treinamento humano, não é com sabedoria humana, não é com ciência humana. É um treinamento com a ciência divina, com a sabedoria divina e que tornará você apto para vencer as astutas ciladas do maligno, notadamente neste tempo em que vivemos, em que elas se tornam sofisticadas e que você precisa de um poder espiritual para vencer. Em todas as áreas de sua vida, você precisa de poder espiritual para vencer. Compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes. Faça da sua casa um centro difusor da Palavra de Deus e do poder do Espírito Santo. Se esta mensagem abençoou a sua vida, escreva-nos. O nosso e-mail está postado. Você poderá nos escrever e compartilhar o que Deus tem feito em sua vida, o que Deus tem feito na sua casa, o que Deus tem feito na sua família. Se você deseja participar financeiramente deste movimento do Espírito Santo, envie-nos a sua contribuição a um espaço seguro, a um espaço de confiança em nosso site, onde você poderá fazer a sua contribuição e que Deus o abençoe rica e poderosamente. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor me deu. Eu confesso para os irmãos que para mim está sendo difícil pregar esta palavra. Mas eu quero contar com as vossas intercessões, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E para mim, nesta noite, é um privilégio e uma surpresa pregar esta palavra. Nós vamos iniciar uma nova série com o título Treinamento Espiritual Avançado. Treinamento Espiritual Avançado. A primeira mensagem desta série foi a que o pastor Enéas pregou no domingo passado. E a mensagem de hoje, ela tem como título Trazidos a Cristo. Nós leremos o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 40 até o versículo 49. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 40 ao versículo 49. Eu tenho sofrido uma grande oposição para não pregar essa mensagem. Mas eu vou pregar esta mensagem, eu peço que você anote. Não confie só na memória. Por favor, anote. Pode ser que, ao longo da sua caminhada espiritual, você vai precisar desta mensagem. E você precisa ter esta mensagem, porque é uma revelação de Deus para as nossas vidas nesta noite. Era André, versículo 40, capítulo 1 de João. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és. Não precisa passar, por favor, na tela. Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas,
que quer dizer Pedro. No dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. No livro de Lucas, capítulo 5, nós vamos ler versículos 10 e 11. Lucas, capítulo 5, versículos 10 e 11. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite, como em tantas outras oportunidades, nós nos reunimos aqui nesta igreja exatamente para treinamento espiritual e que nós estamos chamando de treinamento espiritual avançado. A igreja é uma casa de oração. Muito bem. Em Isaías capítulo 56, versículo 7, Deus disse: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Porém, essencialmente, a igreja é um centro de treinamento espiritual. Aqui nós oramos por cura divina, e Jesus cura. Oramos pela solução de problemas. Oramos por muitos motivos, por causas possíveis e por causas impossíveis, porque para Deus não há impossível. E nós oramos por coisas humanamente impossíveis. Porém, o propósito principal pelo qual Deus nos traz nesta casa é para que nós estejamos concentrados em um treinamento espiritual que nós estamos dizendo avançado, para que nós tenhamos condições, para que nós estejamos preparados para cumprir a grande comissão de Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, quando o Senhor Jesus disse, agora vocês podem pôr, por favor, o texto. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Todo crente precisa estar preparado, espiritualmente preparado, porque por onde um crente passa, em qualquer ambiente e em qualquer tempo, em razão dele ser sal da terra, luz do mundo,
embaixador de Cristo, a carta de Cristo escrita por dentro e por fora. Por onde o crente passa, ele está disseminando o Evangelho, disseminando o poder de Deus. E pregar o Evangelho, com palavras ou sem palavras, é um confronto entre a luz e as trevas. Literalmente, é um confronto dos filhos da luz, que são portadores do Evangelho de Jesus, com os filhos das trevas. Irmãos, quando alguém se envolve em um confronto, corre o risco de ficar ferido. Em Lucas capítulo 10, versículo 3, quando Jesus designou 70 discípulos para que eles fossem em duplas, de 2 em 2, a missão era proclamar o reino de Deus e fazer outros discípulos para Jesus. Jesus disse, Lucas 10, 3, ide, eis que eu vos mando, ou vos envio, como cordeiros ao meio de lobos. Então, nós somos enviados como cordeiros para o meio de lobos. O que são cordeiros? Cordeiros são os filhos de carneiros e ovelhas, com até 7 meses de idade. Depois que passa dos 7 meses, você não fala que ele é mais um cordeirinho. Aí já é uma ovelha ou é um carneiro. Porém, enquanto pequenos, os cordeiros são animais dóceis. Eu vi uma vez uma foto de uma criança dando uma mamadeira para um cordeirinho. Que coisa bonita. São mansinhos. Gostam da companhia dos pais. Para onde a ovelha vai, o cordeirinho vai atrás. E se você gritar, ele se assusta. Porque é um animalzinho muito dócil. E os lobos? Os lobos são animais selvagens, são animais perigosos. De acordo com os estudiosos, os lobos gostam de caçar em bandos. Nesses bandos existe uma hierarquia. Os lobos têm hábitos noturnos, eles gostam das trevas da noite e eles demarcam o território com as suas fezes e com urina. O lobo está na categoria de um animal predador e é um animal de grande resistência. A caçada de um lobo ou dos lobos, porque eles gostam de andar em bandos, pode durar dias e noites, porque os lobos são resistentes e eles suportam longas caminhadas. Porém, os lobos preferem caçar animais velhos, doentes, fracos e filhotes. Jesus não iludiu ninguém. Jesus não ilude ninguém. Nós temos muitas igrejas hoje pregando um evangelho falsificado. O evangelho de Jesus é este evangelho. Eu chamo vocês, eu faço de vocês pescadores de homens. Porém,
Eu envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Agora, ser um cordeiro em meio a uma alcateia. Alcateia é o coletivo de lobos. Não é uma tarefa simples. Estar no meio de lobos e permanecer cordeiro e permanecer vivo é algo sobrenatural. E para isso, o crente, além da prudência, ele precisa estar prevenido com armas espirituais. Tanto com o porte de armas espirituais, a posse de armas espirituais, como também pelo uso dessas armas espirituais, que são as armas da nossa guerra. E a Bíblia diz que são poderosas em Deus. E todo crente precisa estar revestido com poder espiritual. Porque sem as armas espirituais e sem o treinamento para a utilização dessas armas espirituais, o cordeiro pode ser estraçalhado pelos lobos. E surge uma pergunta: quais seriam as chances que um cordeiro teria para sobreviver se ele estiver cercado ou encurralado por uma alcateia? Evidentemente, em condições normais, em condições naturais, a resposta é nenhuma chance. Numa escala de 0 a 10, a chance seria 0. A chance do cordeiro sobreviver ao ataque de um bando de lobos. É uma dedução lógica, tendo em vista a voracidade dos lobos. E eu quero desde logo fazer uma observação. Quando você estiver no meio de lobos, não ceda à tentação de parecer lobo, de falar como lobo, de comer como lobo, de agir como lobo, de disfarçar-se de lobo, com medo de ser atacado pelos lobos. Os lobos, irmãos, representam o mundo e representam também os demônios, com todo o seu sistema corrupto, que está espalhado em várias camadas da sociedade. Nós já falamos que os lobos delimitam territórios com excremento, fezes e urina, que são excrementos da injustiça. E eles procuram dilacerar os mais fracos. Porque o lobo, quando ele cheira, o olfato do lobo é 10.000 vezes mais forte do que o olfato humano. 10.000 vezes. Então ele pode detectar se a ovelha ou o animal que ele está no encalço tem um ferimento. Ele pode detectar se aquele animal é velho e está com os dentes estragados, porque o animal mordeu um capim. Então, com um olfato aguçadíssimo, 10.000 vezes mais forte do que o olfato humano, ele pode detectar se se trata de um animal doente
ou um animal fraco, ou ainda um filhote que ainda está amamentando. E os lobos, eles procuram então atacar os mais fracos, atacar aqueles que estão espiritualmente fracos, atacar aqueles que estão emocionalmente fracos, atacar aqueles que estão sentimentalmente fracos. E os lobos não se cansam de fazer o mal. Trazendo para Provérbios capítulo 4, versículo 16, a Bíblia diz que eles, está falando dos ímpios lobos, eles não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem alguém tropeçar. Então, os lobos e também as lobas saem para caçar vítimas, para saciar, ou como uma busca para saciar o vazio da alma. E fazem longas caminhadas, porque uma caçada pode durar muitos dias. E quando capturam as suas vítimas, provocam uma verdadeira carnificina na escuridão da noite e nos becos da vida. Os lobos, eles não querem pastos. Aliás, os lobos detestam pastos. Assim como também eles não querem pães. Eles detestam pães. O que eles desejam são cordeiros. Se de um lado os cordeiros os incomodam, do outro lado os cordeiros provocam a eles um apetite voraz, um apetite praticamente incontrolável. Como todos nós sabemos, a carne de cordeiro é uma carne tenra, é uma carne com baixo teor de gordura, é uma carne de sabor agradável, é uma carne de fácil digestão. Então, o cordeiro desperta um apetite voraz e incontrolável nos lobos. Alguma irmã aqui já foi cercada por lobos? Não levante a mão. Algum irmão aqui já foi cercado por lobas? Porque existem lobos e existem lobas. Você sabe o que o Espírito Santo está falando para você? O Espírito Santo está falando para você que não era amor. O Espírito Santo está falando para você que não era nem sequer paixão. Era o apetite voraz. Porque os lobos e as lobas querem cordeiros nos seus cardápios. E para isso, eles estudam cuidadosamente as suas futuras presas. Para saber como caçá-los, como capturá-los, e quem e como. Agora, ao contrário do que parece, saiba que eles são assassinos e são selvagens. Agora Jesus diz, essa escritura está também em Mateus capítulo 10 e versículo 16. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos.
Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência e simplicidade são características que devem caminhar aliadas com outras características dos cordeiros, como a mansidão, a obediência e a pureza, que já são características peculiares, próprias dos cordeiros. Porém, meus amados irmãos, tomando essa palavra de Jesus, podemos entender que a prudência e a simplicidade transforma um pequeno cordeirinho, que poderia se dizer indefeso, em um guerreiro imbatível, porque a prudência levará esse cordeiro a utilizar-se das armas espirituais, a utilizar do poder espiritual para vencer. Nós já sabemos que do ponto de vista humano, do ponto de vista natural, a chance de um cordeiro sobreviver, se for encurralado por um bando de lobos, por uma alcateia, a chance, humanamente falando, é zero. Eu tenho que voltar àquela observação que eu fiz inicialmente. Quando você estiver no meio de lobos, não ceda à tentação de parecer lobo. Porque existe uma necessidade psicossocial. E o inimigo aguça e induz para que essa necessidade aumente, que é a necessidade de pertencer ao grupo mais próximo onde a pessoa está inserido. Então, não ceda à tentação de parecer lobo, de falar como lobo, de comer como lobo, de agir como lobo, porque o inimigo, ele vai querer convencer você. Ele vai até disparar setas envenenadas para atingir a sua mente, sugerindo que você se disfarce de lobo para não ser atacado pelos lobos. Amém, irmãos? Aleluia. Eu creio em meu coração que nesta noite todo encantamento de Satanás está sendo destruído pelo poder da palavra e do Espírito Santo. O crente é um cordeiro. Onde o crente estiver, ele é um cordeiro. Se ele estiver entre cordeiros, ele é cordeiro. Mas se ele estiver entre lobos, ele permanece cordeiro. Ele não pode ter vocabulário de lobos, palavra de lobos, pensamento de lobos, atitude de lobos, porque ele foi chamado para ser cordeiro. A sua identidade é de cordeiro. Aleluia. Só que tem uma coisa. Ele, como um cordeiro, ele é mais forte do que o lobo. Ou os lobos. Porque os lobos não podem atacá-lo. Os lobos não podem devorá-lo. Os lobos não podem tocá-lo. Aleluia! O crente está revestido de poder celestial. E esse cheiro de sangue e cheiro de fogo afasta o lobo. Cheiro de sangue e cheiro de fogo. Aleluia! Aleluia! Agora tem algo. No mesmo capítulo 10 de Lucas, no versículo 19, Jesus disse-lhes: atentai, eu vos tenho dado autoridade
para pisardes serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Glória a Deus! Há uma outra tradução que diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, irmãos, estamos falando isto a propósito de evangelizar. Porque onde o crente vai, com palavras ou sem palavras, ele é uma testemunha de Jesus. Ele carrega naturalmente o bom cheiro de Cristo. E a Bíblia diz que esse cheiro é sentido pelos salvos e por aqueles que vão para o inferno. Os perdidos, quando estiverem ardendo nas chamas do inferno, vão se lembrar do bom cheiro de Cristo na vida daqueles que eles estiveram perto e que eram de Cristo. Aleluia. A maior tristeza dos perdidos, quando estiverem ardendo nas chamas do inferno, onde o seu fogo não se apaga, onde o bicho nunca morre, é a saudade daquele cheiro de Cristo, do pai, da mãe, do marido, da mulher, do colega de trabalho, do companheiro, da pessoa que viajou com ele na mesma poltrona de ônibus, e que ele sentiu o bom cheiro de Cristo. E depois de estar, quando estiver ardendo nas chamas do lago de fogo, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, ele terá saudade daquele cheiro, o bom cheiro de Cristo. Aleluia, aleluia. Por onde o crente passa, ele espalha este cheiro, com palavras ou sem palavras, ele está evangelizando. E evangelizar é um confronto da luz com as trevas, porque quando nós levamos o evangelho, quando nós levamos a palavra de Deus, nós estamos adentrando em territórios geográficos e em territórios espirituais, até então controlado por demônios. E nós teremos que enfrentar lobos, escorpiões, serpentes e toda a sorte, toda a força do inimigo. O império das trevas, irmãos, e o reino de Deus são ambientes antagônicos, são ambientes irreconciliáveis, são ambientes opostos entre si. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15, a Bíblia nos diz que a luz não pode ter comunhão com as trevas, assim como a justiça não se mistura com a injustiça, assim como Cristo e Belial não podem estar de comum acordo. Um cristão não pode ter parte com um infiel. A Bíblia diz que não pode haver nenhum acordo entre o templo de Deus, que somos nós, e os ídolos. Esta conversa de politicamente correto é uma mentira de Satanás, que tem sido inoculada nas mentes de muitas pessoas, para que a pessoa desenvolva uma amizade com o mundo, com os ídolos e com os demônios. É melhor você ser conhecido como um quebra-santo do que você ser conhecido como alguém que transigiu com os ídolos e com os demônios. Aleluia. Não há acordo entre
templo de Deus e os ídolos. Um cristão não pode ter parte com um infiel. Glória a Deus nas alturas. É por isso que o próprio Espírito Santo é quem está nos treinando para que nós possamos combater esse combate antagônico entre a luz e as trevas, manejando armas espirituais, porque esse combate não é um combate contra pessoas, não é um combate contra governos, não é um combate contra empresas, é um combate espiritual. E nós precisamos de armas espirituais para enfrentar esse combate contra as trevas. É a luz contra as trevas. É um combate direto contra poderes malignos, contra autoridades malignas, contra forças espirituais do inimigo, que também estão organizadas numa hierarquia que domina a humanidade, domina a economia, domina a política, a religião e a cultura das sociedades. E o príncipe, irmãos, desses poderes é o próprio Satanás. É ele que detém o controle dessas camadas sociais na rebelião contra a autoridade do único e verdadeiro Deus. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz o seguinte: nos quais o Deus deste século, reportando-se a Satanás, cegou o entendimento, os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em João capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 e capítulo 16, versículo 11, esse inimigo é chamado de príncipe deste mundo, referindo-se às várias atividades do mundo, como está organizado e governado por Satanás e pelo homem. Em Efésios capítulo 2, versículo 2, ele é chamado o príncipe da potestade do ar, o governante do ar, porque nesse reino habitam espíritos malignos que estão sob o seu domínio. Então, irmãos, em razão das táticas e das artimanhas de Satanás, é o próprio Espírito Santo quem faz esse treinamento espiritual avançado. E esse treinamento, ele é realizado pelo Espírito Santo em parceria com a igreja e por meio da palavra, para que cada homem e cada mulher que é plantado na casa de Deus se torne uma pessoa espiritualmente competente, espiritualmente apta para resistir e para vencer o mundo e o diabo. E de acordo com a revelação bíblica, todos nós estamos inseridos nessa batalha que ocorre no mundo espiritual. Um dos piores erros que nós, como cristãos e como crentes, podemos cometer é ignorar essa realidade. Porque às vezes nós agimos como se esse tipo de guerra acontecesse com outras pessoas. Como se esse tipo de guerra acontecesse somente nos países onde estão matando os cristãos, onde estão degolando os cristãos, onde estão queimando vivo os cristãos, quando na verdade esta guerra está travada
aqui mesmo onde nós moramos. Neste exato momento, aqui em Campinas, essa batalha está sendo travada. E nós estamos envolvidos nela. Não estamos falando de uma batalha fictícia. Não estamos falando de um joguinho de videogame. Não é um avatar que está envolvido nessa guerra. Nessa guerra, é você que está envolvida. Todo o seu ser, espírito, alma e corpo. Eu não estou fazendo nenhum terrorismo, irmãos. Mas eu preciso pregar esta palavra. E preciso dizer a você que você deve exercer os dons do Espírito Santo. E dentre os dons que o Espírito Santo nos concede, está a capacidade de discernir ou perceber a atuação de demônios que operam no mundo invisível. Você precisa separar uma coisa de outra coisa. Porque uma vez identificada a mentira que o inimigo lança na vida de uma pessoa, na vida de uma família, em uma igreja ou em uma cidade, nós já temos 50% da batalha ganha. Porque, detectada a mentira de Satanás, nós vamos exercer a autoridade no nome de Jesus. Nós vamos exercer o poder do nome de Jesus para desfazer as obras do diabo, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Aleluia. A autoridade de Satanás, ela cessa quando você descobre as mentiras, as acusações. Porque às vezes você acha que a mentira foi produzida pela mente humana, pela vontade humana. Às vezes você acha que a acusação foi produzida pela vontade, pela mente humana, quando na verdade é uma operação espiritual. Porém, a autoridade de Satanás, ela só se formaliza quando as pessoas deixam se envolver pelas acusações e pelas mentiras de Satanás. A palavra de Deus diz, irmãos, que haverá um dia em que nós iremos olhar para o adversário e nós ficaremos surpresos com a pequenez desse anjo caído, com a incapacidade desse anjo caído. Essa profecia está no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 16 e 17. Veja o que diz a palavra de Deus. Os que te virem, te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as cidades? Está escrito idades aí, mas é cidades. Eu não sei se... acho que eu não passei esse versículo para eles. Era ele que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. É o que nós veremos, irmãos, como realmente é. Porque a vitória pertence ao Cordeiro de Deus e pertence à sua noiva, que é a igreja. E Deus promete que nem mesmo
as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 4, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Versículo 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Toda pessoa precisa saber, não importando se ela é religiosa ou não religiosa, cada um de nós precisamos saber que essas forças espirituais do mal, nas palavras de Jesus, podemos chamar de lobos, escorpiões, serpentes e toda a força do mal. Elas não respeitam uma pessoa porque ela é evangélica, pentecostal, católica, espírita, muçulmano, ateu, budista, agnóstico, porque ela é uma pessoa de fé ou uma pessoa sem fé. Para enfrentar essas forças espirituais do mal, o homem e a mulher necessitam de uma força espiritual superior. E somente o poder de Cristo, que venceu a todas essas forças na cruz do Calvário, somente esse poder é que pode dar a você uma vitória completa e eterna. Aleluia. Eu tenho o dever, por estar pregando esta mensagem, de dizer a você que enquanto você não tiver este poder em suas mãos, você estará vulnerável aos ataques do diabo. A sua família estará vulnerável aos ataques do diabo. A sua igreja poderá estar vulnerável. Esta cidade ou a sua cidade poderá estar vulnerável. Deus fala de um momento em que ele procurou um homem que estivesse perante ele na brecha, tapando o muro. E ele diz, porém, a ninguém achei. Então existe a possibilidade de que em uma família não seja encontrada uma pessoa na brecha, lutando por aquela família. Pode ser que uma igreja se torne uma igreja tão fria, tão morna, é que o Espírito Santo tenha ido embora daquela igreja, que não haja uma pessoa que esteja na brecha, tapando o muro, pagando o preço, lutando as batalhas. Porque a batalha não é lutada com teologias, com marketing. A batalha é lutada com joelhos no chão, com lágrimas, oração e jejum. Aleluia, aleluia, aleluia. Até que venha o fogo, até que venha o fogo. Aleluia. Porém, você tem à sua disposição o poder de Deus. Aleluia. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que Jesus venceu todos esses demônios. O texto diz, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público,
triunfando sobre eles na cruz. Você precisa deste poder. Você não pode vencer os demônios com o Salmo 91. Você não pode vencer os demônios com uma Ave Maria, com um Pai Nosso, com uma lágrima. Você precisa deste poder superior e espiritual. Você precisa dessas armas poderosas, ter essas armas em suas mãos, ter as suas mãos treinadas para manejar essas armas. Eu não estou fazendo nenhum terrorismo, mas não é brincadeira. Em Judas capítulo 1 e versículo 9, diz a respeito da disputa do corpo de Moisés: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aleluia. O diabo ameaçou Miguel, porque Miguel foi encarregado de enterrar Moisés. E o arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Aleluia. Aleluia. Lá adiante, o Senhor Jesus concluiu e consumou a obra. E ele, despojando as autoridades e poderes malignos. Quando a Bíblia diz ele despojou, significa que ele tirou as armas das autoridades malignas. Ele despojou os poderes das trevas. Aleluia. E ele triunfou sobre eles na cruz. A cruz não foi uma vitória de Satanás. A cruz foi a derrota de Satanás. Às vezes nós vemos alguns pastores até pregando, e toda a ênfase está na ressurreição. Muito bem, ele ressuscitou, ele ia ressuscitar, mas a grande vitória foi o Calvário, porque foi no Calvário que ele despojou. A Bíblia diz que ele despojou as autoridades e poderes malignos e fez deles um espetáculo público, uma vergonha pública, triunfando sobre eles na cruz. E eles ficaram paralisados com a obra redentora do Calvário. É por isso que nós cantamos hoje: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Você precisa dessas armas poderosas. As suas mãos precisam estarem adestradas, treinadas para utilizar estas armas, porque quando você utiliza essas armas, os demônios ficam paralisados. Aleluia. Aleluia. Porque diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra. Aleluia. O poder é de Jesus. Logo após a sua ressurreição, em Mateus capítulo 28, versículo 18, diz: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. O poder é de Jesus.
Mas Ele dá uma parcela desse poder para você. 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 Oh, aleluia! Poder para vencer o mundo, poder para vencer os demônios. E quando você utiliza esse poder, os demônios ficam paralisados. Aleluia. Aleluia. Você precisa conhecer essas armas poderosas em Deus e precisa passar pelo devido treinamento. E somente o Espírito Santo é quem pode lhe dar esse treinamento para que você possa manejar essas armas. Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E tem mais, você precisa estar pronto. E estando prontos, quem? Nós precisamos estar prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. A nossa luta, irmãos, não é contra pessoas de carne e sangue. Portanto, nós não precisamos de armas carnais, armas fracas, armas mundanas. Você não precisa de uma pistola e de um revólver. Você não precisa do poder do Código Penal para processar alguém. Você não precisa do poder do Código do Consumidor para processar alguém. Você precisa de armas que tenham o poder de Deus, de armas que tenham o conhecimento de Deus. E com essas armas você pode demolir tudo que se oponha à vontade de Deus. E nós estamos sendo treinados para poder portar essas armas e para poder utilizar essas armas. Salmo 144, versículo 1 diz: bendito seja o Senhor, a minha rocha, que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para as batalhas. Nós estamos falando da proclamação do Evangelho. Porque onde o crente passa, com palavras ou sem palavras, ele está proclamando o Evangelho. E aprove a Deus realizar este trabalho por meio de homens e não de anjos. Os anjos existem? Sim. Os anjos estão presentes? Sim. Os anjos participam? Sim. Mas os anjos participam como nossos assistentes. Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz: então, o que são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a Deus e são mandados para ajudar os que vão receber a salvação. Aleluia. Pregar o Evangelho, disseminar o conhecimento de Deus, é um combate da luz contra as trevas, para que a luz do Evangelho resplandeça em toda a região da sombra e da morte. Aleluia. Você tem essa luz. Você pode levar essa luz em ambientes de morte, em ambientes de dúvida, em ambientes de sombra, em ambientes de medo. E a luz da glória de Cristo vai resplandecer. E Jesus disse aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. E ele disse que ser luz do mundo
seria algo tão público, tão notório e tão visível, que as pessoas seriam impactadas pelo nosso brilho. Porque o nosso brilho é o brilho da glória de Deus. E Jesus disse: por meio deste brilho, as pessoas serão impactadas e elas glorificarão ao Pai que está nos céus. Aleluia. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora, o ponto central, o ponto principal, é que a luz, ela é mais poderosa do que as trevas. Luz e trevas são forças opostas, porém, não de igual energia, não de igual poder. E eu quero dizer a você, nesta noite, em nome de Jesus, não tenha medo das trevas. Você é a luz do mundo. Em João capítulo 1, versículo 5, está escrito que a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. As trevas não podem derrotar a luz. As trevas não podem prevalecer contra a luz. A luz é mais poderosa do que as trevas. A justiça é mais poderosa do que a injustiça. A verdade é mais poderosa do que a mentira. Não tenha medo das trevas. Aleluia. É por isso que você não precisa falar uma palavra a seu favor. Você não precisa abrir a boca. A verdade é que te defende. A verdade vai se levantar no meio da terra, e o seu direito, ele será publicado como o sol do meio-dia, e a sua justiça será estampada na terra. Deus proclamará a sua justiça em outdoors espalhados por toda a terra. Oh, aleluia, aleluia. Agora você é chamado para ser luz. Tem que permanecer luz. É uma posição espiritual garantida por Jesus. O crente detém essa posição espiritual, luz do mundo. E Davi, no Salmo 18, versículo 28, ele muito nos ajuda. Porque às vezes a nossa luz começa a se enfraquecer. Há uma expressão na Bíblia que fala que pode chegar a ser como um pavio que apenas fumega. Davi, no Salmo 18, versículo 28, ele diz: Senhor, sois vós que fazeis brilhar o meu farol. Sois vós que dissipais as minhas trevas. Convosco afrontarei batalhões. Com o meu Deus escalarei muralhas. Os caminhos de Deus são perfeitos. A palavra do Senhor é pura. Ele é o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? Quem é o rochedo senão o nosso Deus? É Deus quem me cinge de coragem e aplana o meu caminho. Torna os meus pés velozes como os das gazelas e me instala nas alturas. Adestra minhas mãos para o combate e meus braços para o tiro do arco. Vós me dais o escudo que me salva, vossa destra me sustém e vossa bondade me engrandece. Você tem sido chamado para essa batalha espiritual.
para a guerra da luz contra as trevas. E todos nós somos convocados para o grande negócio de Deus, que é resgatar os pecadores perdidos. Em Mateus capítulo 12, versículo 2, diz que o reino de Deus é tomado à força e pela força se apoderam dele. O que o Espírito Santo está nos orientando é para que nós tomemos uma atitude ofensiva, não é defensiva. Nós não vamos fugir das trevas, nós vamos fugir da aparência do mal, mas nós vamos tomar atitudes ofensivas. Nós vamos tomar atitude de resistência. Não uma resistência estacionado, mas uma resistência ofensiva, adentrando aos domínios e territórios controlados por lobos, por escorpiões, por serpentes e por toda a sorte do mal. Jesus está chamando gente ousada, corajosa, gente extraordinária, gente que queira sair do viver ordinário, repetitivo, comum, gente que queira sair da mesmice, gente que queira sair da rotina, gente que queira tomar uma posição de guerreiro de Deus, que se disponha a guerrear desta terra as guerras de Deus. E Deus chama essas pessoas para o resgate dos perdidos. Quando a Bíblia fala em resgatar, está falando em livrar alguém de um cativeiro, em livrar alguém de um sequestro. E a ordem, irmãos, está no versículo 23 de Judas, que é: e salvai alguns, resgatando-os do fogo. Uma outra tradução diz: arrebatando-os do fogo. E eu fiquei pensando e fui até estudar a respeito de resgate de alguém que está no fogo. E resgatar alguém que está no fogo é uma operação muito arriscada. Aqueles que se propõem a resgatar alguém ou a arrebatar alguém que está no fogo, está desenvolvendo uma atividade de salvamento arriscada. Existe o perigo do fogo, existe o perigo do calor, e existe o perigo da fumaça. E muitos bombeiros morrem em operações de salvamento de pessoas que estão no fogo. E no mesmo versículo 23 de Judas, diz: e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. O texto, irmãos, novamente está sugerindo uma operação de socorro muito arriscada, porque tirar alguém que está à beira de um precipício, à beira da destruição, aquele que presta o socorro, ele corre o perigo de cair no precipício. Agora, há uma promessa do Senhor no versículo seguinte, que é o versículo 24 de Judas, que diz: aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Então, irmãos, há um trabalho a ser realizado. Esse trabalho envolve adentrar em territórios controlados por lobos, territórios que foram demarcados. Vocês não esqueceram como os lobos demarcam seus territórios? Territórios demarcados por lobos
territórios ocupados por escorpiões, serpentes e toda a força do inimigo. Arrebatar alguém do fogo e tirar alguém, prestar socorro para alguém que está à beira do precipício. Esse é o trabalho a ser realizado por cada crente. Porém, para que esse trabalho, esse ministério, seja realizado com sucesso, é preciso uma parceria com o Espírito Santo. É praticado com prudência, é praticado com misericórdia, é praticado sob a vigilância do temor a Deus, é praticado sem concessão, sem qualquer concessão à carne, com roupas limpas, mas ele precisa, o crente precisa ser preparado e ser treinado. Aleluia! Agora, quando ele é treinado, ele recebe o status de embaixador de Cristo. E quando o crente fala, ele está falando em nome de Cristo. A Bíblia diz que Elias era homem como nós, sujeitos às mesmas paixões, sujeito a tristezas, sujeito a depressão. No entanto, ele orou. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Até que ele orou novamente. E o céu deu chuva. E a terra deu o seu fruto. Porque quando o embaixador da parte de Deus fala, é como se o próprio Deus exortasse por nosso intermédio. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Em nome de Cristo, vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Eu quero pedir que os irmãos se coloquem de pé, por favor. Eu quero finalizar com uma frase de Spurgeon, Charles Spurgeon, que disse: se os pecadores serão condenados, que eles o sejam, pelo menos, passando por cima de nossos corpos. Se os pecadores hão de perecer, que eles o façam, pelo menos, tendo os nossos braços a agarrar-lhes os joelhos, implorando que fiquem. Se o inferno tem de ser cheio de pessoas, que o seja, pelo menos, contra o vigor de nossos esforços, e não permitamos que ninguém vá para o inferno sem que o tenhamos advertido e que por ele tenhamos orado. Você está aqui nesta noite para alcançar capacitações espirituais, para que você possa funcionar nesta terra como a boca de Deus, como um profeta de Deus, com uma palavra na sua boca que não será uma palavra sua, mas será uma palavra de Deus. E quando você pronunciar esta palavra, o próprio Deus selará esta palavra. Aleluia! Agora você precisa de autoridade e também precisa de segurança, para que não seja você reprovado tendo pregado aos outros. Aleluia. Para que você seja um agente na edificação do corpo de Cristo. E as funções são as seguintes: a primeira, levar a Cristo os pecadores perdidos. A segunda, batizá-los em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a terceira função é ensiná-los a respeito de todas as coisas que foram ordenadas por Jesus. Essas instruções estão claras
em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Aleluia. Como pastores desta igreja, a nossa responsabilidade é ensinar a palavra de Deus de tal maneira que cada um de vocês se tornem santos, aperfeiçoados. Não apenas santos, mas santos aperfeiçoados. Homens e mulheres competentes, aptos, com autoridade para a realização da obra do ministério e com segurança para a edificação do corpo de Cristo. A Bíblia a esse respeito é muito clara em Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 12, quando diz que Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Este é o objetivo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ao dotar esta igreja de pastores, de profetas, de evangelistas e de mestres, de um lado e do outro lado, trazer você para este ambiente espiritualmente preparado. O propósito do Espírito Santo não é apenas que você seja salvo, não é apenas que você seja abençoado, não é apenas que você seja curado, batizado com o Espírito Santo. O objetivo principal do Espírito Santo é que você passe por esse processo de treinamento espiritual avançado, que é chamado de aperfeiçoamento dos santos, para que você esteja apto para a obra do ministério. O Espírito Santo está investindo em você. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está investindo em você, para que você seja uma brasa viva. Aleluia. Para que você possa enfrentar lobos, escorpiões, serpentes, toda sorte do mal. Para que você possa arrebatar pessoas que estão no fogo. Para que você possa tirá-los de dentro do fogo. Eles já estão na antessala do inferno. E Deus está falando: eu preciso que você vá até a antessala do inferno, onde o fogo já está ardendo, e os arrebate, e os traga à força. Aleluia. E para que você vá também à beira de precipícios, onde pessoas estão balançando, cai, não cai. E Deus está lhe dando treinamento. E Deus está lhe dando armas espirituais. E Deus está lhe dando poder. E nada vos fará dano algum. Você irá e voltará em segurança. Essa é a chamada de Deus para você. Aleluia. Deus tem essa chamada para você. Deus está querendo levantar nesses últimos dias um exército de homens e de mulheres que estejam dispostos a dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Eis que eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos, e vos dou poder para pisardes escorpiões, serpentes e toda sorte do mal, e nada vos fará dano algum. O diabo não poderá tocar em você. O diabo não poderá tocar na sua vida, não poderá tocar na sua casa, não poderá tocar na sua família, não poderá tocar na sua igreja.
há poder de Deus, existem vozes que saem do trono de Deus, e as vozes que saem do trono de Deus, disse hoje nesta manhã, são vozes de trovões, e quando Deus fala, relâmpagos surgem do céu. Em nome de Jesus, levante a sua mão. Pai, temos falado esta mensagem, aleluia, uma mensagem, Senhor, que o Senhor preparou para este povo, o povo que se chama pelo teu nome, o povo que tem o teu nome e o teu sobrenome, aleluia, o povo que é teu, propriedade tua, povo separado, povo comprado, oh aleluia, povo especial, especial dentre os especiais, povo santo, que está sendo aperfeiçoado pelo Espírito e pela palavra. E o Senhor os reúne aqui nesta noite, aleluia, para ensiná-los, para que possam vencer as táticas, as estratégias, as acusações e as mentiras de Satanás, para que saiam vencedores, oh aleluia, para que resgate aqueles que estão sendo levados para o inferno, para que resgate aqueles que estão à beira do precipício, para que resgate aqueles que estão a um passo da morte. E o Senhor os chamou, e o Senhor os reuniu nesta noite, para que eles recebam um treinamento avançado, para que eles recebam poder, aleluia, para manejar armas poderosas, oh aleluia, para que possam entrar nesses territórios e desfazer fortalezas, e quebrar a força do inimigo, e paralisar os demônios, aleluia, pelo poder do teu nome. Confirma, Senhor, em cada vida, para a tua glória e o teu louvor. Oh, vamos aplaudir o Senhor, vamos louvar o seu santo nome, aleluia, vamos louvar o seu santo nome, vamos proclamar: Ele é Senhor, Ele domina, Ele tem todo o poder, é-me dado todo o poder do céu e da terra. Portanto, vão e façam discípulos. Façam discípulos para Jesus. Os irmãos podem tocar e toquem bonito. Oh, glória a Deus. Façam discípulos para Jesus. Deus tenha se chamado para você. Aleluia, aleluia. Você pode trazer pessoas a Jesus. Você pode salvar milhares de pessoas que estão à beira do precipício, que já estão na antessala do inferno, e você vai arrebatá-los do fogo, porque o reino de Deus é tomado à força. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por estender a tua mão nesta noite. Aleluia. Venha cantar, irmão amado. Glória a Jesus. Aleluia. É você mesmo, é você que é chamado, é você que é chamada. Eu quero perguntar nesta noite a alguém que ainda não entregou a sua vida a Cristo, alguém que ainda não está trilhando este caminho de pregação do Evangelho, de entrega da sua vida a Cristo, 100% Cristo, 100% Jesus, 100% Cristo, 100% Jesus. Se alguém, por favor, venha aqui à frente. Nós vamos impor as mãos sobre você, nós vamos orar sobre você. Há um chamado de Deus para a sua vida. Deus tem algo mais, algo poderoso, algo impactante, algo que vai abalar as estruturas desta cidade, algo que vai abalar esta terra. Deus tem um chamado para você. Você é escolhido de Deus, chamado por Deus desde o ventre da sua mãe. Você é chamado por Deus, escolhido por Deus, guardado por Deus, dirigido por Deus, trazido por Deus. Deus tem esse chamado para você.